Este é o programa Transcendência, hoje recebendo o Dr. Bruno Pivato para falarmos sobre a vida como médico, a medicina no Brasil. Bruno Pivato, seja bem-vindo, é uma honra te ter aqui. Muito obrigado, David. Eu me sinto muito à vontade em conversar contigo, já te conheço há algum tempo, embora devo confessar que eu me sinto assim um pouco grão de areia, né? Se formos comparar os conhecimentos que tu tens em filosofia, antropologia, sociologia e tal, que não tenho inveja. Claro que não, mas é admiração pelo teu conhecimento, de modo que eu fico muito à vontade em poder, e muito prazer em conversar contigo e sobre os temas que a minha formação é uma formação técnica, não é uma formação tão humanística, embora o conteúdo humanístico da minha formação ele é essencial para que se possa exercer uma atividade profissional com exteriorização de sinais de competência, de caráter e de cumplicidade. Bruno, obrigado pelas palavras e quero começar te desafiando, perguntando para ti o que é ser médico. Olha, verdade, isso é quase que uma situação assim, muito difícil de explicar do ponto de vista da decisão. Por exemplo, o que hoje leva assim, alguém numa família a ser médico? Né? Qual a motivação? Sempre tem um elemento, um fluido motivador para uma pessoa pensar numa atividade profissional. Eu fui um pioneiro na minha família, nos meus antepassados, que eu não tenho conhecimento dos meus tios, meus parentes, de alguém que tenha sido médico. E, no entanto, agora já eu tenho 2 sobrinhos, né, que provavelmente pela convivência familiar e tal se estimularam a fazer. Então, assim, a questão do desafio de escolher a atividade e por que ser médico, eu acho que aconteceu quase que uma coisa assim automática, né? Evidentemente observando, né, as profissões, os cenários e mais do que isso, eu acho que deve ter algum fluido, né, que a gente não consegue explicar dentro de cada pessoa, independente, porque eu não tenho essa experiência familiar, porque assim, o filho do professor gostaria de ser professor, o filho do advogado gostaria de ser advogado, o filho do médico gostaria de ser médico. E eu não tive isso na minha família. Foi sei lá, não posso dizer que seja um chamado, mas quase que uma intuição assim, do que eu não tinha dúvidas. Eu queria ser médico e dentro da medicina eu queria ser cirurgião. Puxa, bacana. Por que cirurgião? Pois é, aí que tá. Eu acho que aí começa assim o fio da meada a explicar as coisas. Eu sempre me senti, eu saí muito jovem de casa e eu sempre me senti assim com muita responsabilidade de decidir. E o cirurgião, todas as atividades médicas, né, a medicina é uma ciência, né, que trata com a vida, né, e isso que é a parte nobre e a parte essencial, é uma resultante muito qualificada da atividade profissional, qualquer que seja. E o cirurgião, ele é uma pessoa que tem que decidir. Todos os médicos decidem, evidentemente, mas só que a gente tem que decidir mudando completamente o cenário da vida das pessoas. Eu tenho que decidir pelas informações que eu tenho e pelas informações, se eu tenho que operar um paciente, como é que eu vou fazer essa cirurgia, como é que eu vou restabelecer a funcionalidade do corpo humano, porque existe um grande monitor que se chama dia seguinte. E se você não está preparado, você não estabelece a lógica fisiológica dos órgãos, você não vai ter resultado. Mas, então, respondendo a tua pergunta, eu sempre me senti muito assim, responsável e muito confiante. E eu acho que dentro do campo da medicina, o cirurgião é uma pessoa que tem que decidir na hora. E muitas vezes a gente está com um ato cirúrgico em andamento e a gente não vislumbra com muita clareza como vai ser desencadear o final. E a gente tem que então raciocinar, pensar, e por isso que é fundamental que o cirurgião domine todas as técnicas, né, e conheça todas as áreas do que ele vai atuar para que se processe o ato médico, né, o ato
a cirurgia, né, sempre pensando que existe uma pessoa, né, anestesiada, que está precisando de uma solução. Dentro deste contexto, Bruno, tu poderias falar um pouco sobre a tua experiência, sobre a tua caminhada? Eu desde que eu decidi fazer medicina, escolhi cirurgia, e dentro da cirurgia eu procurei vislumbrar sempre qual o destino, o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Isso me deixou muito curioso, e desde o início da minha faculdade, aliás, da minha atividade como profissional cirurgião, que já fazem 30 anos, eu procurei viajar pelo mundo e saber o que ia acontecer nos próximos 10 a 15 anos. E esse desafio me levou ao conhecimento de investir numa área da medicina que não fosse só curativa, mas que fosse também, na sua essência, preventiva. E o que me levou a investir e me pesquisar e me especializar na área de diagnóstico. Isso há 25 anos atrás. Eu assisti um congresso em São Paulo que os desafios eram esses: especialidade, aparelho digestivo no fim do século. E no fim do século incluía não só a gente fazer uma cirurgia, extirpar o tumor, restabelecer o trânsito, mas saber fazer o diagnóstico. Isso me motivou, e desde aquela época me levou assim para vários lugares, para vários países, e dentro do país me especializar sobre o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico, porque penso que a medicina ela pode ser exercida em muitos campos. Existe saúde pública, existe a medicina preventiva, a medicina curativa, paliativa, e em vários campos que a gente pode atuar no ser humano. Mas a medicina preventiva, a medicina no qual eu falo, é poder fazer o diagnóstico precoce, identificar as lesões, as patologias, antes que elas se tornem incuráveis e malignas. E esse é um desafio sempre que me manteve atento, porque a cirurgia realmente ela é muito gratificante, tanto ao profissional quanto ao paciente, mas se a gente puder evitar a cirurgia ou transformar esse ato cirúrgico num procedimento ambulatorial eletivo, evitar que a doença se estabeleça, é muito, muito mais gratificante. Como tu vês hoje a formação do médico? Quais as considerações essenciais para ti? Eu vejo assim com bastante preocupação, porque existe um objetivo, né? Eu penso sempre e vejo que o Estado cada vez mais está ausente, né? Propõe muitas soluções, mas cada vez mais ausente em investimento de recursos e tal. Ele está interessado que se formem muitos médicos. E o que acontece é que a gente percebe que hoje é fácil se formar médico. Tem muitas, no Rio Grande do Sul tem 10 faculdades de medicina, 11, e é muito fácil se formar médico. Porém, a qualidade da formação e o nível de exigência para a especialidade é cada vez menor. Tu tens uma ideia, David, que se formam 1000 médicos por ano no Rio Grande do Sul, só 300 ou 350, talvez menos, talvez mais, conseguem fazer uma residência médica, uma especialidade. E a gente sabe que medicina, sim, a gente aprende durante a faculdade, mas a gente estabelece um formato de conhecimento e de experiência na residência médica, na especialidade, que é a antessala do exercício profissional. E isso eu vejo que cada vez menos tem residências médicas. Existe também uma interpretação, talvez até subjetiva, que as escolas de formação estão cada vez formando menos, existe uma inundação no mercado de médicos no Rio Grande do Sul e, no entanto, está faltando médicos. Eles procuram se concentrar nas grandes cidades, nos grandes centros, e outros não conseguem fazer uma formação para assumir uma independência, ir para o interior e ser o radiologista, ser o ginecologista, ser o cirurgião e exercer sem aquela retaguarda que é necessária exatamente como resultante de uma insegurança por ter feito uma formação deficiente. Logo após o intervalo,
eu gostaria de te desafiar sobre a necessidade da formação que vai além daquilo que se vê da própria especialização em si. Nós voltaremos daqui a pouco, continuando nossa conversa com o Dr. Bruno Pivato. Até mais. Ideale Clínica Estética, tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 3748-4598. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br